E aí, galera, vamos lá? Vamos para mais um Estudando por Questões. Hoje vai ser o quê? Vamos estudar hoje remédios constitucionais. É um assunto que sempre é cobrado para as áreas policiais. Então, eu trouxe aqui 5 questões voltadas para áreas policiais de nível superior e 5 questões voltadas para a área de ensino médio, certo? Tem uma questão aí da Cefaz que entrou no meio só para eu poder explicar, para eu poder aprofundar mais o conteúdo junto com vocês. Beleza? Então, antes da gente começar, vamos aí, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe e informe aos seus amigos que estou fazendo esse projeto aqui. E cada vez a gente está tentando dar uma melhorada. No início a gente sempre busca uma coisa mais amadora, tal, mas logo, logo a gente começa a fazer um negócio bem profissional, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Aqui. Vamos lá aqui, apresentação de slide do começo. Espera aí, tem alguma coisa aqui errada. Pronto, tá aqui, voltou. Deixa eu colocar aqui essa telinha. Telinha aqui no meio. Aqui. Bem, vamos lá. Estudando por questões, remédios constitucionais, banca CESP, ok? Também eu tenho aqui o meu IG lá no Instagram, professor Jean Valnei. Você vai lá e me segue, ok? Vamos lá. Primeira questão. Foi CESP, Polícia Civil do Maranhão. Ele diz o seguinte: o habeas corpus. Cadê ele aqui? Peraí, aqui. O habeas corpus pode ser impetrado por... Veja, o habeas corpus ele pode ser impetrado por uma pessoa que foi condenada a uma pena de multa, caso ele considere exorbitante o valor dessa. Veja só, essa questão está errada. Por quê? Veja só, o habeas corpus ele é um remédio constitucional previsto para questão de liberdade de locomoção. É para garantir a sua liberdade de locomoção. Se você for condenado a pena de multa, não vai ter nenhum resquício de você ter sua liberdade de locomoção cerceada. Então, são decisões de tribunais superiores que, se você for condenado a uma pena de multa, não se preocupe, que você não vai ter a sua liberdade cerceada. Vamos lá. B. Militar. Veja, o habeas corpus pode ser interposto pelo militar contra punição disciplinar imposta sem motivação? Não. Veja, lá no artigo 142 da nossa Constituição fala que não é cabível habeas corpus para as punições disciplinares. Só que o STF ele diz o seguinte, que olha, eu como justiça, eu não posso entrar no mérito da prisão, mas eu posso entrar se houve uma ilegalidade. Veja, no mérito, a justiça não pode entrar. Ou seja, o HC não pode ser impetrado para observar o mérito. Mas se houve ilegalidade, o HC vai ser bem-vindo nesse caso. Perceba que você tem que entender isso. O STF já falou várias vezes, várias decisões do STF, que para verificar o mérito, o HC não é possível. Perfeito? Só a ilegalidade. Letra C. Eu posso impetrar um habeas corpus por uma pessoa física, até essa vírgula, sim, para impugnar determinação de suspensão de direitos políticos. Veja, você só teve uma suspensão dos seus direitos políticos. Você não tem um cerceamento na sua liberdade de locomoção. Então, não tem problema nenhum. Não vai ser cabível o HC, porque só foi apenas uma suspensão dos direitos políticos. Letra D. O HC pode ser impetrado por estrangeiro? Sim, mas sempre em português. Ok, questão correta. Veja,
Na nossa Constituição, lá no artigo 5º, ele fala que todos os direitos e garantias fundamentais são previstos, são garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Só que o STF já diz que a interpretação desse termo tem que ser a mais ampla possível. Ou seja, mesmo o estrangeiro que esteja a passeio aqui no país, ele vai ter direitos e garantias fundamentais, ok? Se ele quiser impetrar um HC, ele vai ter que impetrar um HC na língua portuguesa, língua pátria, ok? Vamos ver qual é o erro da letra E. O HC pode ser impetrado por uma pessoa jurídica. Veja, o HC pode ser impetrado por uma pessoa jurídica? Sim. Por exemplo, uma sociedade de advogados pode impetrar um HC para me soltar? Sim, sem problema nenhum. O que não pode é que a questão já fala aqui, ó, não pode ser impetrado ao seu favor, ou seja, o HC não pode ser impetrado ao favor de uma pessoa jurídica. Porque, veja só, pessoa jurídica é um nome ficto. Vamos lá, vamos pensar aqui em um nome qualquer. Vamos lá, Lojas Maranhão. Veja, é um nome ficto. E outra coisa, ela é um ponto, é um local, ela é um imóvel. Então, não tem necessidade de impetrar um HC para soltar um imóvel, para libertar um imóvel, para garantir o direito de ir e vir de um imóvel. Só que a questão, ela foi esperta. Veja só que ela colocou depois, ó. Quando ela for acusada de crime ambiental. Veja só, a pessoa jurídica, hoje no nosso país, ela só pode ser responsabilizada se ela cometeu o quê? Um crime ambiental. Aí a banca, sabendo disso, ela fez uma jogada aí e colocou para tentar confundir você. Perfeito? Vamos para a próxima questão. João e Maria são integrantes de uma quadrilha. Deixa eu tirar aqui a telinha que ficou na frente. São integrantes de uma quadrilha que, mediante o recebimento de propina e com a participação de agentes penitenciários, confeccionaram falsos alvarás judiciais de soltura. Após a instauração do inquérito policial, foi determinada a prisão temporária de ambos. Na ocasião, apesar da proibição do uso arbitrário de algemas, editada por uma súmula vinculante do STF, a súmula vinculante número 11, a autoridade policial, ao cumprir os mandados de prisão temporária, fez o uso de algemas, sem qualquer justificativa, portanto, maneira abusiva e arbitrária. Nessa situação hipotética, de acordo com as disposições constitucionais acerca das súmulas vinculantes, o ato da autoridade policial poderá ser questionado junto ao Supremo Tribunal Federal mediante imposição de... Veja, deixa eu tentar explicar aqui para vocês. O STF, ele editou uma súmula vinculante número 11. Deixa eu mostrar ela para vocês aqui. Ó. Ela diz assim, ó, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, fundado receio de fuga e perigo à integridade física própria ou alheia. Veja, para você memorizar isso aqui, só é você usar a sigla PRF. A sigla PRF. Perigo à integridade física própria ou alheia, resistência e fundado receio de fuga. Aí, por parte do preso ou de terceiros, justificada essa excepcionalidade por escrito. Veja só, toda vez que se utilizar a algema no preso, vai ter que justificar ela por escrito, por meio do termo de utilização de algema. Sob pena de responsabilidade disciplinar, olha só, ele vai sofrer uma responsabilidade. O agente que utilizar indevidamente a algema vai fazer o quê? Vai ter uma responsabilidade disciplinar, vai ter uma responsabilidade civil e ainda vai ter a responsabilidade penal. Professor, e a pessoa pode ser responsabilizada em 3 esferas distintas, isso aí não seria configurado bis in idem, não? Ou seja, você ser punido mais do que uma vez pelo mesmo fato, pelo mesmo ato? Não. Veja só o que acontece. O agente público, ele é responsabilizado pelas 3 esferas. Ele vai ser responsabilizado porque essas 3 esferas elas são independentes, ok? Aí,
do agente ou autoridade. E ainda vai acontecer o quê? A nulidade da prisão ou do ato processual a quem se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ou seja, ainda o Estado vai ser responsabilizado, né, pela responsabilidade civil do Estado. Deixa eu voltar lá. Aí veja só, como foi uma súmula vinculante, toda súmula vinculante foi editada pelo STF, toda vez que algum órgão, alguém ferir uma súmula vinculante, existe um remédio constitucional para tentar fazer valer a súmula vinculante. E o nome desse remédio constitucional vai ser reclamação ao STF. Porque veja só, se for o STF que editou a súmula vinculante, eu vou reclamar diretamente a ele. E não é só isso. Eu também posso impetrar uma reclamação no STF caso algum tribunal tenha usurpado as prerrogativas do STF previstas no artigo 102. Lá no artigo 102 da Constituição, tem as atribuições do STF. Se qualquer outro tribunal usurpar essas atribuições previstas no artigo 102, eu também posso impetrar uma reclamação constitucional perante o STF. Ok? Então, a resposta dessa questão é letra A. Reclamação constitucional. Perfeito? Lembrando que qualquer dúvida, só deixar nos comentários, ok? Qualquer dúvida, você deixa aí nos comentários, que depois, quando eu entrar de novo, eu já faço a resposta. Ou se não, entra lá no meu Instagram e manda uma mensagem no direct, ok? Vamos lá. Próxima questão. CESP, concurso para investigador, né? Que no caso, o investigador seria o agente de polícia, lá da Polícia Civil do Maranhão. Ele fala, ó, o habeas corpus é instrumento jurídico correto para que serve o habeas corpus? O habeas corpus serve para impugnar um ato monocrático de ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja, toda vez que um ato monocrático, se for uma decisão por um ministro do STF, e eu quero impugnar essa decisão, mesmo que venha a ser cerceado o direito de vir de um cliente, de uma pessoa, eu não entro com um habeas corpus. Eu entro com um recurso diretamente lá. Ou seja, um recurso... Opa, saiu daqui. Um recurso chamado agravo interno. O nome do recurso é agravo interno. Ok? Veja, eu impetro o habeas corpus para trancar uma ação de impeachment. Veja, mesmo da gravidade que o impeachment que é você perder um cargo político, ele não tem nenhum risco de você ter cesseado o seu direito de ir vir. Então, eu não impetro o habeas corpus para trancar uma ação de impeachment. Também está errada. Vou colocar aqui, colocar aqui. Letra C. Eu impetro um habeas corpus para discutir a legalidade de medida protetiva de violência doméstica. Veja só. Legalidade de uma medida protetiva de violência doméstica. Veja só. O Código de Processo Penal tem a previsão de que se uma pessoa for precisar ser afastada de sua residência ou de determinadas pessoas e ele descumprir essa determinação, ele pode ser preso preventivamente. Então, se ele pode ser preso preventivamente, ele vai ter cerceado o seu direito de ir e vir. Então, para impugnar essa legalidade dessa medida protetiva de violência doméstica e familiar contra a mulher, eu posso impetrar um habeas corpus. Então, é a letra C. Letra D. Eu impetro um habeas corpus para discutir o direito de ir e vir. Olha, até a vírgula, tá ok. Desde que o habeas corpus seja patrocinado por advogado constituído, nós sabemos que o habeas corpus
ele não precisa de advogado para ser impetrado. Então, se não precisa de advogado para ser impetrado, a questão D está errada. Letra E. Discutir o direito de visitas de presidiários. Veja, discutir o direito de visitas de presidiário. Veja só, pensa comigo. Eu quero discutir o direito de visita. Eu sou um presidiário, já estou preso, certo? Já estou cumprindo pena ou estou preso preventivamente. Mas eu quero ter direito à visita. Veja, o direito à visita, eu não posso impetrar um habeas corpus. O que eu impetro é outro remédio constitucional, que seria o quê? Quem é que sabe? Mandado de segurança. Porque é um direito líquido e certo do preso, o direito de visita. Ok? Então, letra E também está errada. Ok? Lembrando, qualquer dúvida, pode fazer aí nos comentários. Vamos lá. Quarta questão. Quarta questão. Foi Polícia Civil do Maranhão, cargo de delegado do ano passado esse concurso, certo? Foi do ano passado. Vamos lá. De acordo com o entendimento do STF, veja só, concurso de nível superior, ele vai pedir entendimento de tribunais superiores. A Polícia Judiciária não pode, por afrontar direitos assegurados pela Constituição Federal, invadir domicílio alheio, com o objetivo de apreender, durante o período diurno, sem ordem judicial. Durante o período diurno, sem ordem judicial. Quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Essa determinação consagra o princípio da... Veja, essa questão, ela trouxe uma pegadinha. Né? Porque se você pensa assim, se a polícia ela não pode ingressar na casa de alguém para apreender objetos que possam interessar ao poder público. Então, quando ela faz isso, ela está ferindo o princípio da legalidade. Não, não, não. Veja só, preste bem atenção aqui. Ó. Sem ordem judicial. Veja, quando interceptação telefônica, invasão de domicílio, tudo isso eu preciso de reserva de jurisdição. São cláusulas constitucionais que estão amparadas pela reserva de jurisdição. O que é que significa isso? Significa dizer que eu preciso de autoridade judicial. A autoridade judicial tem que participar. Eu preciso de ordem judicial, que na questão ele chamou de reserva de jurisdição. Perfeito? Vamos para a próxima. Polícia Civil de Goiás, cargo de delegado, certo? Vamos lá. Considerando a jurisprudência do STF, assinala a opção correta com relação aos remédios de direito constitucional. É cabível habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de tribunal. Vê só, pessoal. Quando a gente fala que as bancas repetem questões, a gente está falando a verdade para vocês. Porque as bancas repetem questões. As bancas constantemente estão repetindo questões. Então, por isso que é interessante você estudar questões da banca, responder questões da banca e questões do seu cargo. Porque, veja, nós lá no concurso para a Polícia Civil do Maranhão, caiu essa letra A também. Só que ele não colocou ministro de tribunal, colocou ministro do STF. E a gente já viu qual é o remédio. É o agravo interno. Qual seria o remédio? O agravo interno. E não o habeas corpus. Então, letra A está errada. Vamos lá. Letra B. Em habeas corpus é inadmissível a alegação do princípio da insignificância. Veja, é inadmissível a alegação do princípio da insignificância nos casos de delito de lesão corporal cometido no âmbito de violência doméstica contra a mulher. Questão correta. Veja só, o STF, em várias decisões, já sacramentou dizendo que não cabe princípio da insignificância
no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque não existe... Porque, veja, para que eu utilize o princípio da insignificância, eu preciso de requisitos objetivos. E um dos requisitos objetivos é a mínima ofensividade da ação. Se houve lesão corporal, não houve mínima ofensividade. Houve uma ofensividade. Ausência de periculosidade. Tem sim uma periculosidade. Reduzido grau de reprovabilidade. Veja, existe um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente bater em sua namorada, em sua esposa, em sua companheira? Claro que não. Então, o STF, sabidamente, ele já falou, já sacramentou que não cabe princípio da insignificância no âmbito da violência doméstica e familiar. Perfeito? Vamos ver os erros das três próximas? E essa, pessoal, e é interessante isso, é você, sempre quando estiver estudando, sempre que você estiver respondendo as questões, é você pegar e saber os erros das outras e tentar corrigir os erros. Porque assim você está estudando. E é dessa forma que se estuda por questões. Lembrando que estudar por questões não é revisar, pessoal. Você revisa também. Mas não é revisar. Estudar por questões não é revisar porque, veja só, o seu resumo tem assuntos, tem termos no seu resumo que ainda não caiu em concursos. Então, é por isso que você deve deve revisar, mas também deve responder questões. Ok? No mandato de segurança, letra C, no mandato de segurança coletivo, o fato de haver envolvimento de direito de apenas certa parte do quadro social afasta a legitimação da associação. Não, veja só, a associação está representando um grupo de pessoas. Se uma certa parte desse grupo de pessoas não tem interesse naquela petição, naquele pedido, vai afastar a legitimação da associação? Claro que não. Se você não quer esse direito, fique para lá. Eu tenho aqui uma galera que tem interesse nesse direito. Então, eu vou representar essa galera aqui. Perfeito? Vamos lá. Letra D. O prazo para impetração do mandato de segurança é de 120 dias. Tá certo. Aqui, ó, até a vírgula. Tá certo. A contar da data que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Cortei aqui na vírgula. Também tá certo. Havendo decadência, se o mandado tiver sido protocolado a tempo perante o juiz incompetente. Veja, mesmo que você impetre o mandado de segurança, vamos lá, você tem um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Por isso que o mandado de segurança, ele é um remédio constitucional residual, porque eu só impetro o mandado de segurança se ele não for amparado nem por habeas corpus e nem por habeas data. Por isso que o nome dele é remédio constitucional residual. E você tem um prazo de 120 dias para pleiteá-lo, para você impetrá-lo. Agora, imagina só, você impetrou esse mandato de segurança a um juiz que não é competente para reconhecer a sua causa. Vai haver decadência? Claro que não. Simplesmente você impetrou a tempo, e a questão deixa bem claro isso, que você impetrou a tempo. Então, acabou. Simplesmente o caso vai ser repassado para o juiz competente. Perfeito? Letra E. O habeas corpus é instrumento adequado para pleitear um trancamento de processo de impeachment. Veja só, de novo a questão. De novo, a mesma pergunta, mesmo cargo. A outra também foi para um cargo de delegado. Por isso que é interessante, eu venho sempre repetindo que quem não faz questões, não passa. Quem não estuda, não revisa, não passa. Vamos lá, sexta questão. Concurso para Polícia Civil do meu estado, Pernambuco. Atualmente eu moro em Maceió, só que o meu estado de origem é Pernambuco.
Eu sou lá da cidade de Garanhuns. Vamos lá. Concurso da Polícia Civil, cargo de escrivão 2016. Uma autoridade pública de determinado estado da federação negou-se a emitir uma certidão com informações necessárias à defesa do direito de determinado cidadão. A informação requerida não era sigilosa e o referido cidadão havia demonstrado fins e razões do seu pedido. Nessa situação hipotética, o remédio constitucional apropriado para impugnar a negativa estatal é... Veja, muita gente erra esse tipo de questão porque não analisa a questão com cuidado. Veja só, a questão está dizendo assim, que o cidadão quer uma certidão que comprova uma informação. E veja que essa informação não fala de maneira alguma que é uma informação pessoal, é uma informação dele. Ele fala que é uma informação necessária para um direito de determinado cidadão, mas ele não fala que é uma informação pessoal. E uma certidão só vai comprovar o que ele quer. É a mesma coisa eu chegar em um órgão público e dizer assim, tem quantos servidores? Eu quero uma certidão que você me diga quantos servidores tem nesse órgão. Veja, não é uma informação sigilosa. Possivelmente eu conseguiria essa informação no site do determinado órgão. Então, veja só, eu como cidadão, eu tenho um direito líquido e certo de fiscalizar os órgãos públicos. Entendeu? Então, se eu tenho o direito líquido e certo de fiscalizar os órgãos públicos, eu não impetro um habeas data, eu impetro um mandado de segurança. Gostaram dessa? Se gostou, já dá um likezinho aí embaixo e deixa o seu comentário para a gente estimular. Até, porque vê só, quando você deixa o seu comentário, quando você deixa um like, você estimula a gente a continuar com esse trabalho. Lembrando que, além desse vídeo, que eu sempre posto um vídeo por semana, né? Eu estou postando ou na quarta ou na quinta, vai depender também, porque eu tenho minhas atividades, então na quarta e na quinta eu estou postando um vídeo novo. Na quarta-feira e no sábado eu estou fazendo um direito no lance. Vê que nome massa, nome louco, direito no lance. Veja, e esse direito no lance, ele é feito para que você faça um bate-bola. Lá no Stories do Instagram, você vai lá passando, você lê a questão, bota o dedinho, segura a questão, lê. Se achar que é certo ou errado, você tome. Mete o dedo lá e vai mostrando se você acertou ou errou. E no final, deixa o gabarito, para que você dê uma estudada em casa. Certo? É um jogo rápido, você está ali no ônibus, você está fazendo alguma atividade ali, você está de bobeira, está dando uma descansada, está vendo ali os stories da galera, aproveita e dá uma olhada no meu. E vai lá e aproveita e já dá uma estudada, já dá uma revisada no nosso querido Estudando por Questões. Beleza, galera? Então vamos lá, próxima questão. Concurso da Cefaz. Eu trouxe essa questão, que foi um concurso da Cefaz para auditor fiscal, nível superior, para trabalhar algumas informações. Certo? É por isso que eu trouxe ela para a gente discutir algumas coisas. Então, veja, ele quer a questão correta. Então, vamos analisar cada uma dessas e vamos ver qual é a questão correta. O mandado de injunção destina-se a regulamentar normas constitucionais de eficácia contida e eficácia limitada. Pessoal, está errado. O mandado de injunção, ele destina-se não para regulamentar, ele destina-se a pleitear uma norma de eficácia limitada. É um remédio constitucional que ele é criado para que aquela entidade, aquele órgão que é responsável para criar uma norma constitucional que ela é limitada, que ela é imediata, que ela não tem os efeitos concretos, se cria uma lei. Porque, veja, a nossa Constituição tem vários dispositivos de nossa Constituição que ela não tem uma eficácia plena. Ela é de eficácia limitada. Ela precisa de uma norma regulamentadora. Então, o mandado de injunção ele é feito para solicitar que seja criado essa norma regulamentadora. E é só para as normas de eficácia
limitada e não de eficácia contida. A ação popular. A ação popular pode ser ajuizada por pessoa física ou jurídica. Está errado. A ação popular, ela tem que ser pleiteada, ela tem que ser ajuizada por cidadão, que é aquela pessoa que tem os seus direitos políticos preservados. Podem figurar como réus da administração pública, pessoa física e jurídica que tenha causado dano ao meio ambiente, patrimônio público, histórico e cultural. O restante está tudo certo. O problema daqui é dizer que pode ser pleiteado por pessoa jurídica, e não é. C. Nas ações de habeas corpus, o juiz está adstrito à causa de pedir e aos pedidos formulados. Não. O juiz, no caso do habeas corpus, ele pode julgar o que a gente chama no direito extra petita. Ou seja, ele pode ir além dos pedidos. E essa é uma das características do habeas corpus. Ok? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político legalmente constituído e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Veja, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que ter muito cuidado com esse tipo de questão. Porque essa questão, se você analisar de acordo com a nossa Constituição, ela está errada. Ela está errada. Porque o partido político, ele tem o quê? Ele tem que ter representação no Congresso Nacional. O que é um partido político com representação no Congresso Nacional? É aquele partido que tem pelo menos ou um deputado ou um senador. Ou um ou outro. E não um e outro. Eu só preciso de um só. Se eu tiver um representante ou na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, esse partido político já tem representação nacional. E tome muito cuidado que a banca vai colocar que o partido político tem que ter caráter nacional. E lembre-se de uma coisa, para o partido político ser constituído, ele tem que ter caráter nacional. Ok? Ele tem que ter caráter nacional. Fechou? Letra E. O habeas data pode ser impetrado tanto por pessoa física brasileira ou estrangeira, certo? Quanto por pessoa jurídica também. Uma pessoa jurídica não pode querer uma informação de um órgão público que interessa a ela, dela, sendo isentas de custas. Veja, o que é custa? É um pagamento que você paga à justiça. E o habeas data e o habeas corpus, eles são isentos de custas processuais. Então, a questão correta é a letra E. Vamos lá. 8º. Vamos agora para, como eu falei para você, a gente vai trabalhar algumas questões de nível superior, vamos agora trabalhar algumas questões de nível médio. Concurso para PM do Ceará. Vocês percebam por que eu quis trabalhar isso com vocês. Vocês vão perceber como é diferente. É por isso que você tem que... Eu sempre tenho muito cuidado com os meus alunos, que eu sempre digo a ele, olha, o excesso de conhecimento mal direcionado vai fazer com que você erre as questões. Porque tem certas decisões do STF, do STJ, que não vai interessar se você estiver fazendo concurso para ensino médio. E esse a mais que você estudou, se você não tiver consciência que foi uma decisão de tribunal superior, você pode fazer o quê? Pode errar essa questão. Entendeu? Então, tome muito cuidado com isso. Então, vamos lá. Beber aqui uma aguinha. Com referência aos direitos e garantias fundamentais e às ações constitucionais, julgue os itens que se seguem. No ordenamento jurídico brasileiro, o habeas corpus somente pode ser impetrado na forma repressiva, ou seja, somente no caso que alguém efetivamente tenha sofrido violência que atinge, violência que limita a liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Veja, o habeas corpus ele pode ser tanto preventivo quanto
Repressivo. Ou seja, o habeas corpus ele pode ser tanto para alguém que se acha ameaçado de sofrer, ou alguém que já vem sofrendo coação na sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Perfeito? Isso aí é bem tranquilo. Uma parte doutrinária que não está na Constituição, de forma clara, os nomes repressivo e preventivo. Eita, peraí, calma, eu troquei aqui, pessoal. Peraí, falha técnica. Repressivo e preventivo. Aqui, agora sim, preventivo. Eu terminei repetindo a palavra, mas eu corrigi a tempo, beleza? Ok. Então, veja, apesar de não estar claro na nossa Constituição, tem aí as duas palavras. O habeas corpus ele pode ser preventivo como repressivo. Preventivo é alguém que se acha ameaçado de sofrer. Já repressivo é aquele que já vem sofrendo uma coação na sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Ok? Vamos lá. Concurso para bombeiro, né? Bombeiro do Ceará. Ele fala, com relação à organização administrativa, o princípio da moralidade, julguem os próximos itens à luz da doutrina e de referência da Constituição Federal. Veja, a banca ela já utilizou um pouco de doutrina e também já vai utilizar a Constituição Federal. Então, vamos lá. Ação popular, um dos instrumentos de tutela jurisdicional do princípio da moralidade, sim, moralidade administrativa. É o remédio que eu utilizo se alguém estiver ferindo a moralidade administrativa. Vamos lá, vamos imaginar que um prefeito de uma cidade contratou parentes. Ele está ferindo a moralidade, o princípio da moralidade. Certo? Ele está ferindo a súmula vinculante, número 13, a do nepotismo. Pode ser proposta por qualquer cidadão, olha só, cidadão, certo? Visando anular atos do poder público lesivos à moralidade administrativa. Certíssimo. Questão 9, totalmente certo. Opa. Questão 10, concurso para PM de Alagoas, só que foi de 2012. A garantia constitucional que protege o cidadão, cuja liberdade de ir e vir seja cerceada por ato administrativo, praticado sem a devida observância do princípio da legalidade veja, muita gente leu aqui essa palavra aqui, ó, ato administrativo, e ficou preocupado. Porque quando se lê ato administrativo, o pessoal pode pensar assim, poxa, é administração pública, um ato da administração pública. Então, você tem que pensar o seguinte, se você for estar preso pela polícia militar, a polícia militar é uma polícia administrativa. Se você foi preso pela polícia civil, apesar da polícia civil ser uma polícia judiciária, o ato de prisão dela vai gerar o auto de prisão em flagrante, que vai gerar a abertura do inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento o quê? Administrativo. Ficou claro? Faz sentido para vocês? Então, só é ter cuidado. Às vezes a banca utiliza termos só para tentar confundir você. Mas quando ele falou lá, protege o cidadão cuja liberdade do seu direito de ir e vir, eu já vou pensar em quem? Habeas corpus. Beleza? Tá aí o gabarito final. Foram 10 questões, só para a gente trabalhar de uma maneira bem rápida, para que o vídeo não se torne tão longo. Depois eu faço alguns vídeos mais longos, um assunto mais trabalhoso. Deixa eu fechar aqui para... Bem, então, veja só. Assim encerramos o vídeo sobre remédios constitucionais. Abaixo na descrição do vídeo tem as questões, só você ter um link, você vai baixar esse link e vai responder. Sempre que você vai fazer, como sempre, eu peço que você faça. O quê? Você pega primeiro, baixa as questões, responda antes as questões, e após responder as questões, você faz o quê? Você pega e vem para os comentários aqui no vídeo. Perfeito? Então, galera, eu espero vocês no próximo vídeo. Se você ainda não deu o seu like, você faz isso agora.
compartilha e se inscreve e ativa o sininho para ficar recebendo toda vez que você sair um vídeo novo aqui no canal, você receber de primeira mão. Beleza, galera? Valeu, um abraço a todos. Fui.